Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, desculpa aí que eu tô com uma tossinha. Desculpa, meus amores. Boa noite pra vocês, tudo bem? Gente, eu vim fazer um vídeo aqui falando sobre o relato da minha cirurgia, tá bom? Foi uma cirurgia que foi feita na hipófise, tá? Eu já falei aqui sobre o problema. Eu fiz um vídeo falando sobre a doença, né? Que é o síndrome de Cushing. Então agora eu quero fazer um relato sobre a cirurgia, tá bom? Vocês que estão passando por esse problema, ou que já passou, ou que ainda vai precisar fazer alguma cirurgia, alguma coisa, eu espero, gente, que vocês assistam esse vídeo até o final, tá bom? Não se assustem, porque não é coisa do outro mundo, tá? É coisas mesmo da vida que a gente tem que passar. Mas eu quero dividir aqui com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta para mim, põe aqui embaixo, aqui no comentário, que eu vou estar respondendo, tá bom? Para vocês. Então, gente, eu vou falar com vocês a cirurgia que eu fiz na hipófise. Ele chama, a cirurgia endoscópica endosanal para tumor hipofisário, tá? Eu vou falar como que foi e como que foi após a cirurgia, tá bom? Pode ser que do jeito que foi pra mim, talvez vai ser diferente para outras pessoas, né? Porque nem todo mundo são iguais. E assim, no dia de eu fazer a cirurgia, eu me internei um dia antes, né? Internei o dia antes, à noite passei o jejum, fiquei no jejum. E no outro dia minha cirurgia ia ser na parte da manhã, mas ele acabou sendo a 1 da tarde, porque chegou pessoas feridas, né, que era coisa de emergência naquele momento. Então eu passei o outro dia também em jejum até 1 da tarde. Eles me levaram lá para a sala, né, lá para a sala de cirurgia. Ai, gente, peraí. Eles me levaram lá para a sala de cirurgia e lá começou todo o relatório de novo, né, sobre o problema. A enfermeira lá fez uma entrevista comigo, né, perguntou os medicamentos, qual medicamento que eu usava, se eu tinha problema de saúde, né, outros problemas além daquele. Aí eu passei tudo para ela. Passado isso, graças a Deus, Deus me abençoou que nesse dia minha pressão não estava alta, né, porque minha pressão ela sobe muito, pode ser o problema que for, ou emocional ela sobe, mas graças a Deus, Deus foi tão bom que ele colocou a mão e aquele dia não estava alto. Fui para a cirurgia, gente, que eu me lembro, o médico me deitou lá na maca, né? O anestesista chegou até mim, ele perguntou assim se... Ele falou que ia dar um remedinho para eu dormir, né? Que não precisava ficar com medo. Então eles aplicaram aquele soro na veia, né? Eu fiquei ali deitada, colocaram um monte de aparelho por aqui, né? Para ouvir o coração, os batimentos, coisa assim desse tipo. O que eu me lembro, gente, que quando eu fui fazer essa primeira cirurgia, que eles me deram anestesia, não sei, eu acho que foi coisa de segundo, eu apaguei, sabe? Eu apaguei naquele momento e eles fizeram a cirurgia tudo, né? E minha cirurgia, foi da 1h30, que eles começaram, né, o procedimento, até às 6 horas da tarde. Por quê? Porque é um pouco mais complicado, o meu foi feito pelo nariz, né, então eles tinham que saber como ter todo aquele cuidado para colocar o aparelho dentro do nariz, até chegar na hipófise, para poder estar fazendo a raspagem, para poder estar tirando aquele tumor. Tudo bem, quando eu acordei já vomitando. Eu vomitava assim, parecia uma borra de café, sabe? Não sei se é porque eu engoli muito sangue, né? Porque a cirurgia, como ela foi feita no nariz, então ele falou que minha cabeça ela ficou muito assim, inclinada, né? Ela ficou bem inclinada, né? Em cima de um rolo, né? Em cima de um rolo, então a minha cabeça ela ficou 6 horas inclinada, então muito sangue desceu, né? Então, muito sangue desceu. Então, depois, quando eu acordei, que eu tava com a ânsia ainda do medicamento,
né? E por ter passado de uma noite para o outro dia sem alimentar. Então, quando eu acordei com o estômago cheio, que foi mais do sangue mesmo que eu engoli. Então, naquele momento que eu acordei, eu vomitei aquele sangue. Aí eles falou que a cirurgia tinha ido super bem, né? Tudo tranquilo. Me levaram lá pra sala de como é que chama? Pra sala, pra ficar lá de repouso, né? Até passar o efeito da anestesia. Que eu me lembro que quando eu cheguei naquela sala, é uma sala muito fria, né? Então eu pedi um cobertor, ela me deu um cobertor. E só que eu sentia, gente, muita sede mesmo, porque a anestesia ela já dá isso, né? Você acaba de voltar da anestesia, sua boca tá seca, e a garganta super ressecada e seca. Então ela falou pra mim que eu não podia tomar água naquele momento, que ainda tava no efeito da anestesia. Que o que eu me lembro, ela começou a molhar um algodão, né? A enfermeira, e ela só molhava assim, né? Só molhava meus lábios, né? E eu sei que depois dali, gente, eu apaguei de novo, eu dormi. Então, quando eu voltei lá pro quarto que eu já tava, né? Que eu me lembro que eu olhei no relógio, era já 3 horas da manhã. Olha só, gente, fui 1h30 da tarde, passei a tarde toda lá à noite, voltei pro quarto 3h30 da manhã. Aí eu dormi no outro dia, tudo, né? Veio vez, colocaram um tampão no meu nariz, eu fiquei com um tampão no nariz, né? Que esse tampão ele foi até aqui, mais ou menos, então eu tinha que respirar pela boca, porque pelo nariz eu não podia. Não podia fazer esforço, não podia ficar muito levantando, nem tossindo. E para acabar de, né? Quando eu saí da sala da cirurgia, eu já saí com tosse, muita tosse, porque é muito frio lá dentro, né? Quem já passou numa sala de cirurgia sabe como que é a friagem lá. Então eu tossi assim bem devagarinho, sabe? Para não comprometer, né? Alguma coisa da cirurgia. Aí eu fiquei, gente, uns 3 ou foi 4 dias mais ou menos com esse tampão. Eu me lembro que quando eu fui tomar banho, o meu olho estava desse tamanho, gente, o olho. Não sei se é por causa da reação da anestesia, não sei dizer. Esse olho, os 2 olhos meus, tava todo vermelho, né? Dava assim pro meu rosto, me assustava. Meu olho tava muito vermelho e muito inchado. Não sei se é porque a cirurgia foi feita por aqui, né? É uma cirurgia assim um pouco meio complicada de fazer, mas eu agradeço a Deus que foi por aí, que não precisou, né, cortar a cabeça, nada disso, porque o meu medo mais era esse. E aí depois dos 3, 4 dias eles tiraram aquele tampão, né? Tirou aquele tampão, saiu ainda um pouquinho de sangue, né? Mas eles falaram que era pra mim ficar com a cabeça reclinada, né? Passar um bom tempo era mais deitar. Fiz a primeira cirurgia, tá? Depois de 4 dias vieram colher o meu sangue para ver se o cortisol tinha baixado, e o cortisol não tinha baixado. Por quê? Porque eles fizeram a cirurgia e tiraram apenas a metade da hipófise. Eles não tiraram a hipófise toda, sabe? Eles tiraram a metade da hipófise e a outra metade ainda ficou, sabe? Com nível elevado do cortisol. O que eles fez? Depois de 1 semana, gente, eu passei por outra cirurgia. Aí foi horrível quando o médico chegou em mim e falou que os hormônios não tinham baixado, que os exames estavam do mesmo jeito. Aí eles falou que tinha que fazer outra rebordagem, né? O nome é assim que eles falam. Aí eu passei por outra cirurgia. Na segunda cirurgia, que eu me lembro, quando eles foram me dar anestesia, aí eu fui, né? Falei assim, foi tudo bem na primeira cirurgia, né? Então a segunda também vai ser, não vai ter nada de... Que eu me lembro, gente, que na hora que foram me dar anestesia, que a anestesia começou a fazer efeito, eu senti uma falta de ar. Que eu só vi eles vindo com aquele negócio e colocando aqui, sabe, no meu nariz. Só sei que ali eu apaguei, não acordei. Fiz a cirurgia tudo. Depois, aí quando eu acordei, aí eu já não vomitei, sabe, não vomitei como na primeira cirurgia. Aí eles falou que a cirurgia foi um sucesso, que já tinha raspado tudo, não tinha mais nada. Aí depois de alguns dias que foi fazer os exames, o exame tá dando tudo normal. Tipo assim, a cirurgia, né? A cirurgia agora tinha dado tudo certo. Tinha muita enxaqueca. Aí eu ficava vomitando, eu não almoçava, eu não jantava. Até tudo que eu cheirava assim me dava aquela enxaqueca e muita dor de cabeça. Aí eles falaram que não poderia ser por causa da cirurgia, que a cirurgia não tinha nada a ver. Mas eu falei assim, mas será que eu tô com isso porque eu tô resfriada? Porque depois disso eu comecei a colocar muito líquido pelo nariz.
E era um líquido assim, gente, parecendo uma água mesmo, sabe? Eu fazia assim com a cabeça, aí descia aquele agueiro, sabe? Pano, toalhinha, não vencia, de tanto que encharcava, sabe? E outra, depois da cirurgia, gente, eu comecei a sentir muita sede, era uma sede fora do normal, sabe? A minha regra desceu depois que eu operei, mas aí ele falou que não era regra, dali era a mernaca mesmo a menarca da menopausa, porque eles falou pra mim que eu ia ficar com a menopausa, ia ter menopausa precoce, né? Então aquilo que desceu foi o resto que tinha que descer, né? Que não ia descer mais nada. Fiquei com muita sede, eu bebi água direto, era assim, fora do comum. Eu preferia tomar a água do que me alimentar, porque a sede era uma sede assim, fora do comum, gente. Não cessava aquela sede. Aí, eles falou que era assim mesmo. Aí, passado isso, começou a sair esse agueiro do nariz, né? Tudo, dor de cabeça direto. Aí eu fiquei mais ou menos ali, entre a cirurgia, entre a internação até fazer a cirurgia, eu fiquei mais ou menos uns 15 dias, que eu me lembre. Aí o médico foi lá, ele me deu alta, o endócrino me deu alta, né? Mas quando o cirurgião foi lá para me dar alta, eles já não me deram alta. Por quê? Porque quando eles foram examinar, essa água que tá saindo do meu nariz era um licor, é tipo um líquido, né? Que eles falou que esse líquido eu tinha que colocar pra fora, esse líquido, porque se eu voltasse pra casa com esse líquido ia ser pior, porque poderia dar meningite, né? Então o que eles fizeram? Eles colocaram um dreno, eles colocaram um dreno na minha coluna. E esse dreno, né, eles colocaram na minha coluna. Gente, eu não sei o que foi pior. Se foi o dreno, se foi a cirurgia. Porque o dreno, gente, é horrível. O dreno para colocar na coluna é a coisa mais horrível que tem. Gente, eu sofri para colocar aquele dreno. Eles me curvaram assim bem, né? A enfermeira me curvou bem para frente para poder aparecer aqui a espinha, né? Porque como eu sou gordinha, a espinha fica um pouco meio escondida. Aí, quando o anestesista veio, deu anestesia na espinha e depois o médico veio colocar a sonda. Gente, quando o médico colocou aquela sonda, eu me lembro até hoje, gente, mas foi um choque mas tão forte nas minhas pernas. Foi um choque assim que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. No mesmo instante que ele enfiou aquilo dentro da minha coluna, aquela agulha. Aí eu fiquei com aquele dreno, gente, uma semana com aquele dreno. Porque eu acho que esse líquido que eu tive foi porque eu passei por 2 cirurgias. Não, eu penso assim, né? Eu passei por 2 cirurgias, depois foi esse líquido. Aí colocou esse dreno. O dreno ficou mais uma semana eu fiquei com mais 10 dias que eu me lembro. Acho que foi mais 10 dias que eu fiquei com dreno. Só sei, gente, que entre internação, 2 cirurgias e esse dreno, eu completei 1 mês dentro do hospital. 1 mês. Fiquei 1 mês lá. Só sei, gente, que naquele dreno, né, que fica o dreno aqui na coluna, não podia me mexer muito pro dreno não sair. E eu tinha medo que aquele dreno saísse, né, e vier fazer tudo de novo e eu sentia aquele choque. Só sei que depois, gente, que parou de sair aquele líquido que encheu 2 bolsas assim, gente, só de líquido, sabe? E eu achando que era resfriado, e não era um resfriado, né? Era um líquido que tava saindo não sei se era da cabeça, não sei, uma coisa assim, eu nem me lembro mais, que se fala tanta coisa, né, que a gente até esquece. Que eu me lembre, e depois, gente, que ele tirou esse dreno, que secou, sabe, que eu não tive mais esse líquido, foi que me desse jeito. Mas é aquilo, gente, Deus sabe de todas as coisas. Se eu tinha que passar por aquilo, eu passei e Ele me deu força. Por isso que eu agradeço a Deus todos os dias, né, pelos livramentos, por tudo que Deus tem feito na minha vida e faz. Só sei, gente, que depois que tirou o dreno, uma dor de cabeça parou. Eu não tive mais nada, assim, da cabeça ficar doendo naquela fase, né? Aí, quando o dreno, eles tiraram o dreno, aí no outro dia eles me deram alta, né? Eu fui pra casa, comecei a recuperar em casa, né? Ainda fiquei muito tempo ainda de resguardo, mais ou menos 15 dias, não me lembro. Só que é aquilo, não podia fazer muito esforço, pegar peso, né? Essas coisas assim. Aí... foi isso, gente. Da minha parte foi isso, tá? Eu tô falando a minha experiência, como é que foi nessa cirurgia e na pós-cirurgia, tá bom? Queria contar aqui pra vocês, queria dividir com vocês como que foi comigo, tá?
Se vocês têm algum comentário para fazer, se alguma pergunta, vocês põem aqui vocês põem aqui no comentário que eu vou estar respondendo aqui tudinho pra vocês, tá bom? E eu espero que esse vídeo, gente, tenha ajudado muita gente aí que tá em dúvida, tá? Meus amores, um enorme beijo pra vocês, tá? Vocês que não são inscritos, se inscrevam aqui no canal, aperte o sininho de notificação aí pra receber mais novidade aqui no canal. Tá pra vocês, meus amores, fiquem na santa paz de Deus, tá? E tchau, tchau.